Ô, Fábio, Deus não tem compromisso com o que o tradutor traduziu. Deus tem compromisso com o que ele falou. Agora mesmo nós estávamos lendo um texto aqui, na sua Bíblia e na minha, e a sua está diferente, eu falei, qual a tradução? Aí você me falou para, entendi. Porque a maioria das traduções que existem, elas não são fidedignas. Ok? Por exemplo, eu estou aqui com a ACF, é uma que eu recomendo, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Me foi indicada pelo pastor Eduardo Reis, que é o meu mestre, quase tudo que eu sei de Bíblia eu aprendi com ele. E eles fizeram uma revisão dessa Bíblia, e eles encontraram, em detrimento a essa aí, que está na sua mão, uma diferença muito grande de erros. Nessa Bíblia aí, naquelas linguagens de hoje, eles encontraram 8.000 erros de tradução. Nessa aqui, somente 1.500 erros. De 8.000 erros para 1.500 erros, tem uma diferença, tem uma distância muito grande. Então há erros de tradução na Bíblia que nós usamos? Vários, um monte de versículo que é engolido, sabe? Muita coisa. Então por isso que muitas pessoas falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu mudaria essa frase, eu não falaria essa frase. Eu diria a Bíblia é a palavra de Deus, mas contém a palavra do homem. Porque, por exemplo, uma grande polêmica que cancelaram até o pastor Eduardo Reis, o maior cientista das escrituras que eu já conheci em toda a minha vida é o pastor Eduardo Reis. Eu dou essa honra para ele sempre que eu posso. Eu nunca nego a fonte, Fábio. Sempre que alguém fala, caramba, eu ouvi de você que eu nunca tinha ouvido na vida. Aí eu falo assim, eu acredito em partição, unção, que me fora transferida através do pastor Eduardo Reis. Tem uma história muito linda com ele sobre isso. Não só para aprender o que ele ensina, mas para ler a Bíblia como ele lê, enxergar o espírito por detrás da letra, mas também muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos que o pastor Eduardo Reis deu e falou exatamente essa frase, a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, e isso gerou uma polêmica muito grande, porque o Eduardo mandou um áudio para o Pablo Marçal no WhatsApp, e o Pablo Marçal fez um livro. E aí, esse livro ele não mandou para o pastor Eduardo corrigir, está até hoje, cheio de erro de português, cheio de... E aí só escreveu, e o Pablo é muito ativo, o Pablo ele executa rápido, ele faz as coisas, né? E aí ele fez esse livro, e para o pastor Eduardo Reis, entre aspas, pegou muito mal no sentido de que ele foi cancelado por muitos religiosos, muita gente ficou louco. O pastor Eliseu Rodrigues era amigo do pastor Eduardo Reis, por exemplo. Amigo, nossa, pagava pau igual não sei o quê. Tem live aí do Eliseu com o Eduardo, que o Eliseu fica assim, de boca aberta. Eduardo é fora da caixa, irmão. Eduardo é o mundo se acabando, com a Bíblia aberta. E por causa desta palavra, onde o pastor Eduardo Reis fala nesse livro, a Bíblia que você não leu, essa é um livro de parceria do Eduardo com o Pablo Marçal. O pastor Eduardo Reis fala exatamente que a Bíblia contém a palavra de Deus. Em que sentido? Ele fala que a Bíblia não é inerrante. Em que sentido? Então, o pessoal que bate aí, quando alguém fala, a Bíblia não é inerrante, você desce a ripa. Calma, pessoal. Existem vários tipos de inerrância. Existem pelo menos 6 tipos de inerrância. Em que sentido o pastor Eduardo Reis estava falando que a Bíblia não é inerrante? Qual sentido? No sentido literal. Ele estava querendo dizer que a Bíblia não é... Ele disse, a Bíblia não é um livro ditado por Deus, Fábio. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Quando você fala, aqui não contém erros, você vai pagar de trouxa, de bobo, de besta, de otário. Diante de qualquer pessoa inteligente. Qualquer pessoa crítica e inteligente vai abrir a Bíblia e vai achar um monte de erro. Erro de português, vários. Vai achar erros científicos. Está tudo bem, está tudo certo. Quem escreveu foram homens inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não ditou, Fábio. Eu não posso acreditar que Deus ditou para que se escrevesse que morcego é uma ave. Não, nós sabemos que morcego é um mamífero, mas está na Bíblia que é uma ave. E aí? Foi um homem que escreveu. Homens dentro das suas limitações. Nós vamos ver vários erros cronológicos na Bíblia, então nem se fala. Num texto dizendo que o rei tinha 12 anos de idade. No outro já diz que o rei tinha 18 anos de idade. No outro já diz que o mesmo rei, no mesmo tempo. Ou seja, foram homens que escreveram a Bíblia. Agora, onde está a inerrância da Bíblia? Na mensagem da Bíblia. Na mensagem da Bíblia, no propósito em que ela for escrita, não tem contradição na mensagem da Bíblia. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. O cânon casou. Houve um casamento. Por exemplo, houve um grande debate na época da Reforma Protestante, e Lutero resistiu muito colocar na nossa Bíblia
o livro de Tiago. Você sabia disso? Não, não sabia. Lutero foi um grande quase que Tiago fica fora. A epístola de Tiago não estaria na Bíblia com Lutero, então? Quase que fica fora. Por quê? Porque a Bíblia inteira é falando de salvação sem obras. Salvação pela graça sem as obras. Então, entendemos, pois, que somos justificados pela fé sem as obras. A Bíblia fala, somos salvos pela graça, na graça não há obras, do contrário, a graça já não seria mais graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um presente de Deus. Aí vem Tiago e começa, a fé sem obras é morta. Ou seja, ele não anula as obras. Aí foi uma confusão. Até a igreja entender como que isso daria para se casar, mas entrou. E entrou por quê? Quem é o maior guardião das Escrituras? O Espírito Santo. Sim. É o maior guardião. E deixou entrar por quê? Porque não quebra, uma coisa não quebra a outra. Me mostre as suas obras que eu diga onde está a sua fé, né? Exatamente. As obras, elas existem exatamente para atestar a nossa fé. É por isso que no mesmo texto que diz que não somos salvos pelas obras, Efésios capítulo 2, se você continua lendo, depois do versículo 8, versículo 9, versículo 10, vai dizer que fomos feituras suas para que andássemos nas boas obras que o Senhor preparou para que andássemos nela antes da fundação do mundo. Ou seja, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para toda boa obra. Então houve um casamento com o que Tiago escreveu. Ou seja, as obras de Tiago não é para eu ser salvo, e sim para manifestar a minha salvação. Então, assim, Deus não tem compromisso, pessoal, com o que o tradutor traduziu. Deus tem compromisso com aquilo que ele falou. Então, você vai ver vários erros de tradução, vários erros. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, não está escrito isso no texto. No original está, o Senhor é meu pastor, e a palavra hebraica ali é lo. E lo não é nada, lo é não. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, o texto está dizendo completamente ao contrário daquilo que se prega nas igrejas. O texto está dizendo, o Senhor é meu pastor e pode me faltar tudo. Mas ele não. Ele não vai faltar. Aí muda tudo, porque a pessoa pega o texto e fala, está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e está me faltando isso, está me faltando aquilo, está me faltando... Então está errada, está mentindo a Bíblia? Não, não está mentindo a palavra de Deus. É porque Deus não tem compromisso com o que o tradutor da sua Bíblia traduziu. Deus tem compromisso com o que ele falou. Então, dentro dessa perspectiva aí, a Bíblia, ela se torna, devido, de uma forma literal, ela se torna errante, devido às traduções, devido à escrita? Dependendo do tipo de errância que estamos falando, sim. Isso aí é inegável, não é questão de achismo, é fato, são fatos. Depende muito. Por exemplo, você vai ver na Bíblia, o grão de mostarda é o menor de todos os grãos. Hoje nós sabemos que não é. Mas dentro do contexto, quando foi dito essas palavras... Da cultura da época. Da cultura da época, do contexto histórico, geográfico, era a menor semente que eles conheciam. O Senhor, eu quero que o sol pare. Nós sabemos que o sol não para. Não foi o sol, não era o sol que girava em volta da terra, era a terra que girava em volta do sol. Ou seja, foram homens limitados que escreveram, que oraram, que profetizaram. Mas esse também é o álibi que as testemunhas de Jeová usam para a tradução da Bíblia Novo Mundo, que só no Novo Testamento tem 39 versículos inexistentes, que ao invés dos textos existe apenas um tracinho. Dentre tantos está aquele versículo, essas castas de demônios não pode sair a não ser por jejum e oração. Isso seria uma dificuldade na tradução, que é esse álibi que eles usam? Existe muita dificuldade na tradução, há muitas controvérsias, muitas vezes, não é pouca não. Talvez abre sua Bíblia aí, vamos ver, pode ser que a sua esteja igual a minha em alguns textos. Abre aí em Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Você que está em casa, está aberto os comentários aí? Está aberto. Abre aí, pessoal, em Romanos capítulo 8, versículo 1, todo mundo. Será que tem Romanos na minha Bíblia? Vamos lá. 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o seu texto está completinho. Quem aí só tem até a metade do versículo? Coloca aí nos comentários. Existe uma tradução que só tem... Não, várias. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Só acaba. A parte mais importante do texto é os que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, não está em muitas Bíblias. Quer ver? Vê os comentários aí. Pessoal, vocês que têm Bíblia aí no celular, Bíblia em casa, quem aí achou na sua Bíblia aí e só tem a metade do versículo, coloca aí. Estou vendo os comentários aqui. Vamos lá.
Eu nunca tinha ouvido falar que nesse texto de Romanos tem algumas